Você não está cansado, você está mal regulado. Existe um tipo de sofrimento silencioso que quase ninguém leva a sério. Ele não grita, não sangra, não quebra ossos, mas destrói tudo. Ele começa à noite. Você deita, o corpo pesa, mas a mente liga. Pensamentos que você ignorou o dia inteiro começam a marchar em fila. Preocupações pequenas viram gigantes. Conversas antigas voltam com respostas perfeitas que você deveria ter dado. O futuro parece urgente, o passado parece acusador. E ali, no escuro, você trava. Já passou da meia-noite, você olha o relógio, fica nervoso porque não está dormindo. E quanto mais você tenta dormir, menos consegue. O dia seguinte começa antes mesmo de você ter terminado o anterior. E quando o despertador toca, você não acorda. Você emerge de um campo de batalha. Gabriel vivia assim, todos os dias, 32 anos. Responsável, trabalhador, pai presente, pelo menos fisicamente. Mas emocionalmente, irritado, impaciente, sem energia. Ele achava que o problema era o trabalho. Depois achou que era a idade. Depois achou que era estresse. Mas a verdade era muito mais simples e muito mais dura. O sono dele estava destruindo tudo. E o pior, ele tinha normalizado isso. Dizia frases como: dormir é luxo. Quem quer vencer não dorme. Depois eu descanso. Mas descansar depois nunca chegava. Até a noite em que quase dormiu dirigindo. Voltando para casa, chuva leve, faróis borrados. 1 segundo de apagão. Só 1 segundo. E aquele segundo foi suficiente para ele entender. Isso não é só cansaço. Isso é negligência. Naquela madrugada, sentado no escuro da sala, ele decidiu algo diferente. Não ia buscar truques de sono. Não ia baixar aplicativo. Não ia comprar suplemento milagroso. Ele ia reconstruir o próprio sistema. O que você vai aprender aqui não é uma lista superficial de dicas. É um mapa, um processo que mexe com identidade, ambiente, estímulo, fisiologia e disciplina silenciosa. São 10 hábitos que consertam um sono péssimo. E não, eles não são revolucionários. Eles são básicos. Mas o básico aplicado com constância se torna imbatível. Se você sente que está sempre atrasado na própria vida, se você acorda já cansado, se sua mente não desliga, fica comigo até o final, porque talvez seu problema nunca tenha sido falta de força, talvez tenha sido falta de estrutura, e estrutura se constrói. Agora começa a reconstrução. Capítulo 1. Torne-se um profissional do sono. Gabriel sempre se orgulhou de aguentar noites curtas, aguentar dias longos, aguentar trabalhar cansado, aguentar viver irritado. Ele confundia resistência com força, mas existe uma diferença brutal entre suportar e prosperar. Durante anos, ele dizia que dormir pouco era sinal de produtividade, que pessoas fortes precisavam de menos descanso, que o mundo pertencia a quem acordava cedo, mesmo que tivesse ido dormir tarde. Só que havia um detalhe que ele ignorava. Ele estava sempre cansado demais para aproveitar o que estava construindo. Sem paciência para brincar. Sem energia para treinar. Sem clareza para tomar decisões importantes. Sem presença real nas conversas. Ele sobrevivia. Mas sobreviver não é viver. Um dia, durante uma reunião importante no trabalho, ele simplesmente esqueceu um dado que sabia de cor. Branco total. A mente falhou. Ele saiu da sala fingindo naturalidade, mas por dentro estava assustado. Foi ali que ele começou a pesquisar e descobriu algo que desmontou o orgulho dele. Privação de sono reduz desempenho cognitivo de forma comparável ao consumo de álcool. Ou seja, ele estava trabalhando levemente embriagado todos os dias. Ali caiu a ficha. Dormir bem não é luxo, é ferramenta de alta performance. Pessoas disciplinadas tratam o treino com seriedade, tratam a alimentação com estratégia, mas ignoram o sono como se fosse opcional. Gabriel decidiu mudar a identidade. Ele parou de dizer "eu sou assim mesmo" e começou a repetir: eu sou alguém que protege o próprio sono. Pode parecer pequeno, mas identidade muda comportamento. Quando você se vê como alguém que valoriza descanso, você começa a agir como alguém que valoriza descanso. Você para de aceitar convites tarde demais, para de se orgulhar de virar madrugada, para de negociar horário.
Ser um profissional do sono não significa dormir o dia inteiro. Significa respeitar o único processo que repara seu cérebro, regula seus hormônios e restaura sua energia. O primeiro hábito não é técnico, é mental. Pare de romantizar cansaço. Cansaço constante não é sinal de esforço, é sinal de desorganização. Capítulo 2. Horário fixo não é prisão, é liberdade. Gabriel nunca dormia no mesmo horário. A rotina variava conforme o humor. Se estava animado, ficava acordado. Se estava entediado, rolava o celular. Se tinha série nova, maratonava. E o corpo pagava a conta. O que ele não entendia é que o cérebro funciona com previsibilidade. Existe um relógio interno, o ritmo circadiano, que depende de consistência. Quando você dorme cada dia em um horário diferente, seu corpo nunca sabe quando desligar. É como se você estivesse trocando o fuso horário toda semana. Ele decidiu fazer algo simples e radical. Escolheu 23 horas como horário fixo. Não por volta de 23 horas. Não quando der. Exatamente 23 horas. Nos primeiros dias, ele não sentia sono naquele horário, mas manteve. Reduziu estímulos antes, fechou luzes, entrou na cama mesmo sem estar 100% sonolento. Depois de uma semana, algo mudou. Às 22h40, o corpo começava a desacelerar sozinho, porque o cérebro aprende por repetição. Quando você respeita um horário fixo por 10, 15, 20 dias, seu organismo começa a liberar melatonina automaticamente naquele horário. É biologia, não é força de vontade. Gabriel percebeu que a liberdade que ele achava ter, dormir a hora que queria, na verdade era escravidão ao próprio impulso. Disciplina parece prisão no começo. Mas depois vira liberdade fisiológica. Você não luta mais para dormir, você apenas dorme. E a diferença entre lutar e fluir muda completamente a qualidade do descanso. Capítulo 3. Crie um ritual real de desaceleração. O erro mais comum de Gabriel era esperar que o corpo desligasse do nada. Ele passava o dia inteiro acelerado. Reuniões, pressão, notificações, discussões, tela, luz azul, e às 23 horas ele simplesmente deitava e dizia: "Agora dorme". Mas o cérebro não funciona como interruptor. Ele precisa de transição. Gabriel começou a observar atletas e pessoas disciplinadas. Todos tinham um ritual. Não era motivação, era sequência. Então ele criou o dele. 22h15, luzes baixas. 22h20, banho morno. 22h30, leitura leve em papel. 22h50, respiração profunda lenta. 23 horas, cama. Nos primeiros dias parecia exagero, mas algo começou a acontecer. O corpo passou a reconhecer aquela sequência como sinal de encerramento. A respiração diminuía naturalmente, a frequência cardíaca caía. A mente desacelerava. Dormir não começa na cama, começa na forma como você termina o dia. Se você vai para a cama carregando o dia inteiro na mente, o corpo interpreta que ainda existe ameaça, e a ameaça ativa a vigília. Ritual não é frescura, é condicionamento neurológico. Você ensina seu cérebro a desligar, e quanto mais consistente for o ritual, menos você dependerá de sorte para dormir. Capítulo 4. Pare de jantar como se estivesse indo para a guerra. Durante anos, Gabriel transformava o jantar em recompensa. Dia difícil, comida pesada. Estresse, sobremesa. Cansaço, prato cheio às 22 horas. Ele achava que aquilo relaxava, mas toda noite ele acordava às 3 ou 4, sem entender o motivo. Até que descobriu. Digestão pesada ativa o sistema nervoso. Seu corpo precisa escolher. Ou descansa, ou digere. Não faz os dois com qualidade. Ele mudou algo simples. Antecipou o jantar para 19h30. Reduziu quantidade. Eliminou exageros noturnos. Os primeiros dias foram estranhos. Ele sentia vontade de repetir. Sentia o hábito chamando. Mas algo interessante aconteceu. Acordadas noturnas diminuíram. O sono ficou mais profundo. O corpo não estava mais trabalhando enquanto ele tentava descansar. Comer tarde é uma forma invisível de sabotagem. Você pode ter ritual perfeito,
ambiente escuro, horário fixo, mas se seu estômago estiver em guerra, seu sono será leve. Disciplina alimentar noturna não é estética, é fisiológica. Se você quer dormir profundo, aprenda a encerrar a alimentação cedo. O descanso começa no prato. Capítulo 5. Elimine estimulantes sem negociar. Gabriel tinha um ritual que ele nunca questionou. Café às 7, café às 10, café às 15 e às vezes às 17. Ele dizia que precisava. Eu só funciono com café. Mas o que ele não percebia era o ciclo cruel que estava criando. Dormia mal, tomava café para compensar, o café sabotava o sono seguinte, dormia pior ainda e repetia. A cafeína pode permanecer ativa no organismo por até 8 horas, às vezes mais. Isso significa que aquele café das 17 horas ainda estava circulando no corpo às 23 horas. Ele também usava algo inofensivo para relaxar, uma taça de vinho à noite. Me ajuda a desligar. Sim, ajudava a apagar, mas não ajudava a descansar. Álcool seduz o sono, mas destrói o sono profundo. Gabriel fez algo simples e desconfortável. 30 dias sem café após 14 horas. 30 dias sem álcool à noite. Nos primeiros 5 dias, ele sentiu dor de cabeça, irritação, mais sono durante o dia. Mas no 10º dia, algo inesperado aconteceu. Às 22h30, ele estava com sono real, não cansaço exausto, sono fisiológico. Ele percebeu algo quase constrangedor. Ele não tinha um problema crônico de insônia. Ele tinha um problema crônico de estimulação. Vivemos estimulados o tempo inteiro. Luz forte, tela, notificação, cafeína, informação, comparação. Seu sistema nervoso nunca desce do modo alerta. E você espera que ele durma bem? Se você quer dormir como alguém equilibrado, pare de se comportar como alguém constantemente estimulado. Às vezes, o maior ajuste não é adicionar algo, é remover. Capítulo 6. Domine a luz da noite. Gabriel achava exagero falar de luz. É só uma lâmpada. Não é. Luz é sinal biológico. Durante milhares de anos, quando o sol se punha, o corpo entendia que era hora de desacelerar. Hoje, às 22 horas, sua sala está mais iluminada que um escritório. Tela branca no rosto, brilho máximo, vídeos rápidos. E você diz para o cérebro, está de noite, mas ele recebe outro comando. É dia. A luz azul das telas reduz a produção de melatonina, o hormônio que induz o sono. Gabriel começou a fazer um teste. Após o pôr do sol, luzes mais quentes, abajur ao invés de luz central, brilho do celular no mínimo, modo noturno ativado, nada de vídeos acelerados. Nos primeiros dias parecia detalhe, mas na segunda semana ele percebeu algo claro. A mente desacelerava antes. O sono vinha com menos luta. O quarto se tornou uma caverna, escuro, silencioso, frio. O corpo humano dorme melhor em ambientes que lembram o que sempre existiu: escuridão e silêncio. Você não precisa de tecnologia cara, precisa de coerência biológica. Se sua noite parece um shopping center, seu cérebro não entende que é hora de desligar. Controle a luz e você começa a controlar o sono. Capítulo 7. Transforme seu quarto em santuário. Antes da mudança, Gabriel fazia tudo na cama. Trabalhava na cama, respondia mensagens na cama, assistia série na cama, discutia problemas na cama. O cérebro dele aprendeu uma coisa: cama igual atividade. E isso é perigoso. Seu cérebro associa ambientes a comportamentos. Se você trabalha na cama, ela vira escritório. Se você discute na cama, ela vira campo de tensão. Gabriel criou uma regra inegociável: cama é apenas para dormir. Nada de notebook, nada de celular rolando sem parar, nada de resolver problemas ali. Se não estivesse com sono após 20 minutos, levantava, ia para outro cômodo, lia algo leve e voltava. O cérebro começou a reprogramar a associação. Em 2 semanas, algo curioso aconteceu. Bastava deitar e o corpo começava a desligar sozinho. Porque agora, cama significava apenas uma coisa: descanso. Ambiente não é detalhe, é gatilho. Se você quer mudar seu comportamento, mude o contexto. O quarto precisa ser um santuário, não um escritório mal iluminado com travesseiro. Capítulo 8.
Luz da manhã é medicina. Gabriel tinha um hábito automático: acordar e pegar o celular. Ainda deitado. Scroll infinito. Isso parecia inofensivo, mas estava atrasando o ciclo biológico dele. Seu corpo precisa de luz natural pela manhã para regular o ritmo circadiano. A luz do sol informa ao cérebro: o dia começou. Isso ajusta o relógio interno e facilita a produção de melatonina à noite. Gabriel fez algo simples. Assim que acordava, sem celular, sem rede social, sem notícia, ele abria a janela ou saía para caminhar 10 minutos, sem óculos escuros, sem distração, só luz. Na primeira semana ele já percebeu diferença. À noite o sono vinha mais naturalmente, porque o corpo sabia exatamente quando o dia tinha começado. Dormir bem à noite começa pela forma como você acorda. Se você quer que seu cérebro desligue às 23 horas, ensine ele quando o dia começa. A maioria tenta consertar à noite, mas o segredo está na manhã. Capítulo 9. Regule a temperatura, o detalhe invisível que muda tudo. Gabriel nunca tinha pensado na temperatura do quarto. Para ele era irrelevante, mas ele vivia acordando no meio da noite suado, ou se mexendo demais, ou chutando o cobertor. O que ele descobriu foi simples e quase constrangedor. O corpo precisa reduzir a temperatura interna para entrar em sono profundo. Se o ambiente está quente demais, o cérebro interpreta como estado de alerta leve. Temperatura alta, vigília. Temperatura levemente fria, descanso. Ele começou a testar. Quarto mais ventilado. Cobertor mais leve. Nada de excesso de roupa. Se possível, ar-condicionado ajustado para uma temperatura confortável, mais fresca. O impacto foi imediato. Menos despertares, sono mais contínuo, mais profundidade. O sono profundo é onde acontece a restauração real, liberação de hormônio do crescimento, consolidação de memória, recuperação muscular, regulação emocional. Se o ambiente não favorece essa fase, você acorda como se tivesse dormido, mas não descansado. E aqui está algo que quase ninguém percebe. Você pode estar fazendo tudo certo, mas se o quarto for abafado, iluminado ou barulhento, seu cérebro nunca desce completamente. Gabriel transformou o quarto em algo que lembrava uma caverna. Escuro, silencioso, frio. E quando o ambiente favorece o descanso, o corpo coopera. Capítulo 10. 10. Pare de adivinhar. Acompanhe e ajuste com inteligência. Durante anos, Gabriel dizia: eu acho que dormi mal. Eu acho que comi demais. Eu acho que isso me prejudica. Achismo não gera progresso. Consciência gera ajuste. Ele começou algo simples. Anotava 3 coisas por dia: horário que dormiu, horário que acordou, como se sentiu ao acordar, energia de 0 a 10. Depois começou a observar padrões. Dias em que jantava tarde, energia 4. Dias com o celular até 23 horas, energia 5. Dias com luz da manhã mais ritual noturno completo, energia 8 ou 9. Ele não precisava de tecnologia cara, precisava de atenção. Quando você observa padrões, você para de se culpar. Você começa a entender causa e efeito. Sono não é sorte, é consequência. E o mais importante, ele não tentou ajustar tudo de uma vez, foi calibrando. Pequenos ajustes, pequenas melhorias. O que você não mede, você não melhora. E o que você não entende, você não controla. Conclusão: o homem que parou de sobreviver. Meses depois daquela quase colisão na estrada, Gabriel não era outra pessoa, mas era uma versão organizada de si mesmo. Ele não acordava mais derrotado. Não precisava de 3 cafés para funcionar. Não explodia por pequenas coisas. Não se sentia sempre atrasado na própria vida. O mais interessante? Nada na vida externa tinha mudado drasticamente. O trabalho era o mesmo, a família era a mesma, as responsabilidades eram as mesmas. O que mudou foi a base, o sono. E quando a base muda, tudo muda. Ele percebeu algo poderoso. Não era falta de motivação, era exaustão crônica. Não era falta de disciplina, era sistema nervoso sobrecarregado. Muita gente tenta melhorar produtividade, foco, shape, dinheiro, mas ignora o único processo que regula todos esses fatores. Dormir bem não é descanso passivo,
É preparação ativa para vencer o dia seguinte. E aqui está a verdade que poucos querem ouvir. Homens fracos esperam o sono melhorar. Homens disciplinados constroem o próprio descanso. Não é sobre fazer tudo hoje. É sobre escolher um hábito agora. Só um. Talvez seja definir horário fixo, cortar café após 14 horas, criar ritual de desaceleração, buscar luz da manhã. Mas escolha e execute hoje. Porque cada noite mal dormida acumula e cada noite bem dormida reconstrói. Você não precisa viver cansado. Você não nasceu para funcionar no limite. Você nasceu para operar com clareza. Se esse vídeo fez sentido para você, comente controle abaixo. Isso não é apenas comentário, é decisão. Curta o vídeo se você está pronto para reconstruir sua base. Inscreva-se no canal se quer continuar seguindo um caminho de disciplina silenciosa. E lembre-se, o mundo respeita quem acorda forte, mas só acorda forte quem aprende a dormir com intenção. Nos vemos no próximo vídeo e siga o caminho.